Glória a Deus. Retornamos. Não podemos ser pessoas simplesmente emocionais. Pessoas que não têm um conhecimento bíblico. Não estejamos cientes da realidade na qual nós estamos inseridos. Paulo tinha essa condição. Paulo tinha esse entendimento. Paulo tinha a consciência real da realidade em que ele vivia. E muitas das vezes, muitos de nós cristãos não estamos tendo essa realidade. Estamos vendo a nossa nação, estamos vendo os povos lá fora sendo atingidos por esse coronavírus. E muitos estão orando. E quando eu digo muitos, nem sei dizer a quantidade exata. Mas cremos pela fé que o povo de Deus está realmente se colocando na presença de Deus e deveria já estar. Mas muitas das vezes é preciso acontecer algo que venha impactar, algo que venha tirar a pessoa dessa sonolência, dessa acomodação, desse estado em que muitos se encontram, essa apatia espiritual que tomou conta de muitos crentes, de muitos de nós. Estamos orando, Senhor, pelas almas. Mas veja, Paulo se colocou numa condição que se ele pudesse sofrer algo, ele sofreria. Mas nós sabemos que o único que pode salvar o homem, a humanidade, é Cristo. Somente Ele. Mas Paulo demonstrou um raro amor por essas pessoas. Como Jesus, que se sacrificou por nós para que pudéssemos ser salvos. A pergunta é, quando estamos preocupados com aqueles que não conhecem a Cristo, o que temos feito? O que temos feito? Qual tem sido a nossa atitude? Lembro-me do dia 11 de setembro, quando aconteceu aquele incidente internacional, quando as torres gêmeas foram atingidas ali, desmoronaram, muitas pessoas morreram. Uma quantidade imensa de bombeiros que tinham entrado para prestar socorro morreram. Foi um dia de tragédia, uma catástrofe, algo que atingiu o coração da nação americana. Nós sabíamos que naqueles momentos a igreja evangélica nos Estados Unidos ela vivia um momento de esfriamento. Muitas igrejas tinham fechado. O povo já não ia mais às igrejas. E muitas igrejas que ainda estavam abertas, muitos irmãos estavam vivendo numa superficialidade. Mas a partir daquele 11 de setembro, muita coisa mudou. Pessoas voltaram para as igrejas, correram. Pessoas se reposicionaram diante de Deus. E hoje nós estamos vivendo um momento que isso vem sacudir com o país, vem sacudir com a nação. Porque por mais que a gente diga, por mais que a gente veja, por mais que a gente perceba que Deus está agindo para despertar as nações, mas principalmente Deus quer despertar a sua igreja, o seu povo, aqueles que são filhos de Deus. Precisamos entender isso. Que precisamos sair dessa apatia espiritual, dessa vida espiritual muitas vezes tão rala, tão medíocre, tão sem sentido, tão sem razão. Porque se nós amamos as almas e nos preocupamos com elas, deveríamos estar evangelizando, deveríamos estar anunciando o evangelho, deveríamos estar conduzindo as almas ao reino de Deus. Mas a igreja tem falhado na sua missão. A palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Mas quando olhamos também para Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura, fala sobre estar calçado na preparação do evangelho. Quantos realmente estão calçados?
Quantos estão realmente se instruindo na palavra? Quantos estão realmente buscando conhecimento bíblico? Não conhecimento da letra no sentido de dominar no conhecimento, não, muito mais do que isso. Quando lemos a palavra, com o intuito realmente de conhecermos a Deus e de conhecer a nós mesmos, o Espírito Santo fala conosco. Ele fala aos nossos corações. Ele produz transformação de vida, transformação de caráter, mudança de comportamento, transformação de vida. Então nós precisamos nos posicionar, porque o que está acontecendo é para trazer despertamento à igreja do Senhor. E Deus está mexendo com a sua igreja. Deus está sacudindo esta nação. E Ele vai sacudir de norte ao sul, de leste a oeste. Deus vai sacudir a nossa nação para despertar a igreja. E se necessário for, Ele vai soprar para que realmente somente os remanescentes permaneçam. Aqueles que oram, aqueles que buscam, aqueles que adoram, aqueles que têm compromisso com Deus. Que não estão vivendo na superficialidade. Que não estão vivendo o faz de conta evangélico. Mas que estão vivendo verdadeiramente o Evangelho. E que buscam transformação, mudança de vida. E que vivem segundo os princípios da palavra de Deus. Porque Paulo diz, nem todo que está em Israel é um israelita. Então nem todos que estão numa igreja evangélica verdadeiramente são evangélicos. Realmente tem transformação de vida. Realmente tem transformação de caráter. Tem mudança de comportamento. O andar deles é segundo a vontade de Deus. Continuamos o texto. Agora a partir do versículo de número 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendências de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Glória a Deus. Somos descendência de Deus, porque a palavra diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Estamos nós enquadrados dentro dessa palavra? Somos nós realmente descendência de Deus? Somos realmente filhos do Senhor? Estamos andando em conformidade com a vontade de Deus? Muitas vezes oramos, Senhor, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus já está em nós. Jesus mesmo declarou, o reino de Deus já está em nós. Mas aonde somos súditos desse rei? Aonde somos súditos desse reino? Aonde realmente estamos vivendo? E como estamos vivendo? Qual é a realidade do nosso lar? O que acontece dentro das paredes da nossa casa? Quais são os nossos comportamentos? Quais são as nossas atitudes? Qual a nossa maneira de agir? Como marido, como esposo, como pai, como chefe de família? Como nós, homens, temos agido para com as nossas famílias? Temos dado devida honra à nossa esposa? Temos amado? Temos a respeitado? Como temos tratado os nossos filhos? As mulheres, qual tem sido o seu posicionamento? Como tem sido o seu agir na sua casa, junto ao esposo, junto aos filhos? Mulheres sábias, mulheres prudentes. O que realmente tem acontecido? Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Estou falando isso, irmãos, porque para sermos verdadeiramente igreja de Cristo, corpo de Cristo, realmente sermos dignos de sermos achados dentro de uma casa, chamada casa de oração, e levar sobre a nossa vida o nome de sermos evangélicos. O evangelho precisa ser vivido claramente, nitidamente, ele precisa ser percebido. Paulo diz que nós somos uma carta aberta aos povos. Pessoas estão me lendo, pessoas estão lendo você.
somos o quinto evangelho, como costumo dizer. Um evangelho que anda, que trabalha, que estuda, que caminha, que corre, que vai ao shopping, que vai ao centro de cidades, que vai a lugares de lazer, de passeio, enfim, estamos indo e vindo. Este evangelho está sendo lido. Pessoas estão lendo a minha vida e a sua vida. E o que precisa acontecer quando nós formos lidos, as pessoas precisam chegar à seguinte conclusão: verdadeiramente, ali está um servo de Deus. Ali está um jovem de Deus, uma mulher de Deus. Isso precisa ser nítido na nossa vida. Porque a nossa vida, ela tem que estar exatamente de acordo, em harmonia com as nossas palavras. A nossa mensagem, a nossa vida, entre eles não pode haver nenhuma contradição. E Paulo está declarando exatamente isso. Nem todo que está em Israel é um israelita. Nem todos que têm a circuncisão na carne têm a circuncisão no coração. Mais vale a do coração do que a da carne. Não basta apenas um dia ter passado por aquele ritual, é preciso verdadeiramente se manter diante de Deus como um verdadeiro israelita. É o que Paulo está dizendo. Os judeus acreditavam que a escolha de Israel por parte de Deus fosse uma adoção. Eles não tinham quaisquer direitos como filhos naturais. Não mereciam tais benefícios. No entanto, Deus os adotou e concedeu-lhes a condição de serem chamados filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Paulo, escrevendo seu evangelho, João, escrevendo o evangelho, primeiro capítulo ali, ele vai dizer que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas não basta apenas o crer. O crer não é apenas um momento, uma confissão, algo que se declarou, algo que se fez em determinado momento, num culto ou numa reunião, enfim, não. É muito mais do que isso. É uma decisão para a vida inteira. É um decidir caminhar em Cristo por toda a sua vida, por todo o seu viver. Então nós precisamos realmente sermos pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Precisamos que realmente Cristo tenha a supremacia em nossa vida. Ele esteja no centro. Ele ocupe a nossa vida. Viver o reino de Deus é extremamente necessário. E ser participante do reino de Deus, nisso está inserido comprometimento, responsabilidade, caminhar, andar conforme cidadão desse reino. A palavra de Deus foi dada a Abraão como uma maravilhosa promessa. O povo da aliança, os verdadeiros filhos de Abraão, não é formado apenas pelos descendentes biológicos do patriarca, e sim por todos aqueles que confiam em Deus e no que Jesus Cristo fez por cada um deles. É o que Deus quer de nós. Comprometimento. Uma vida de responsabilidades. Ele continua. Ele vai nos dizer que no verso 9, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Que coisa tremenda. Ele está falando sobre um milagre, porque Sara não podia mais ter filhos. Já havia passado o tempo para que ela pudesse gerar filhos. Mas Deus lhe faz uma promessa. No verso 10, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que coisa, na verdade? Filhos da promessa. Filhos que foram chamados. Nós também somos filhos da promessa.
Porque fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo, para sermos dele, para darmos frutos para ele, para glorificarmos a ele, para que a nossa vida possa estar alinhada com os céus, em sintonia com os céus. Alguns momentos atrás tivemos a dificuldade da transmissão porque faltou um alinhamento. Quando há a perda desse alinhamento, a transmissão se perde, a conexão é desfeita. E muitos estão andando exatamente assim, com uma conexão desfeita. Outros estão andando como se simplesmente pudéssemos viver, como às vezes colocamos no nosso bolso, na mochila, no bolso, o fone de ouvido. E quando decidimos ouvir o nosso celular e pegar o celular e conectar aqui o fone de ouvido e aí nos ligamos. Muitas pessoas estão achando que isso é exatamente como deve ser na nossa vida. Vou orar, agora vou me conectar. Vou ler a Bíblia, agora vou me conectar. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. E lamento dizer, mas a verdade é que muitas pessoas que estão lá fora, que servem a outros deuses, que praticam uma fé em outras religiões, são mais fervorosos, são mais constantes, até mesmo mais comprometidos com suas religiões, com suas crenças, do que muitos de nós, que somos cristãos, que somos servos de Deus. É preciso parar nesse exato momento, porque esse momento é um momento de despertamento. É o momento em que Deus está sacudindo a igreja, em que Deus está balançando a árvore, a videira, para poder, ver quem está firme e quem não está. Porque se não andarmos ligados com Ele, se vivemos na superficialidade, corremos o risco de a qualquer momento estarmos totalmente desligados, desconectados. A palavra diz que não há como produzir fruto por si próprio. A vara de si mesmo não produz fruto se não estiver ligada na videira. Tem que estar ligado, tem que estar conectado. E isso 24 horas do seu dia. Aonde você estiver, aonde nós formos, temos que estar conectados com Ele. Para que a nossa vida realmente agrade a Ele, glorifique a Ele, para que o coração de Deus se alegre ao ver o nosso comportamento de vida, a maneira como nós estamos caminhando. Somos filhos da promessa. Que coisa gloriosa. É saber que fomos escolhidos por Deus, que fomos chamados por Deus e separados por Deus. E se fomos separados, não podemos viver como outrora vivíamos. Não podemos andar como o curso deste mundo hoje está vivendo, não podemos. Não podemos ter prazer nas coisas que os homens naturais têm, não, porque o nosso maior prazer deve estar na palavra. Medita nela de dia e de noite. E tenha cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Compromisso. É estar comprometido com o reino. É estar comprometido com o Senhor deste reino, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aonde o rei está, o reino estará. Que coisa maravilhosa. Mas temos que ter compromisso. Continuando o texto. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia.
Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Hoje vivemos dias que talvez pessoas estejam vivendo exatamente isso. Porque hoje, através do que está acontecendo, aonde Deus está abalando as nações, aonde Deus está movendo céus e terra, Deus está anunciando o nome dele em toda a terra. Porque muitos estão orando, muitos estão procurando se voltar para Deus no momento de aflição. Que nós sejamos nós, que estejamos vivendo essa triste realidade. Sabemos que esse vírus está aí e não somos imunes a ele. Naturalmente, fisicamente, humanamente falando, não somos. Se Deus não nos guardar, gostamos de lembrar da passagem daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. E nos alegramos porque lemos o texto, não é verdade? E sabemos o resultado ali do que aconteceu. Sabemos o resultado. Que aqueles jovens não morreram. Mas a atitude deles para com Deus foi maravilhosa. Eles disseram àquele imperador: Deus é poderoso para nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, não nos dobraremos a si mesmo, diante da tua imagem, da tua estátua. E eu fico a pensar nisso. Estamos preocupados com a nossa segurança pessoal, porque um dia, amados, nós seremos levados para a glória, para a eternidade. E aonde passaremos a nossa eternidade? Em Cristo, amém? Assim deve ser. Ou deveria ser para todos aqueles que são chamados povo de Deus. Mas nós sabemos que só será para aqueles que realmente são povo de Deus. Porque nem todos que estão numa igreja, no dia de casamento, são a noiva. A noiva é uma só. E como noiva nós temos que ter compromisso com Deus. Nosso caminhar deve ser um caminhar que agrade, que louve, que exalte, que engrandeça o nome do nosso Deus. Diz a Escritura, verso 18: logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Que não venhamos a endurecer nosso coração, irmãos. Que não venhamos a fechar os nossos olhos para Deus. Para que jamais Deus venha endurecer-se contra nenhum de nós. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade. Esse tem sido um grande problema no povo de Deus. Muitos têm resistido à vontade de Deus. Muitos estão lutando contra a vontade de Deus. A palavra vai dizer para mim e para você, o texto de Deus em Malaquias 1, do verso 2 e 3. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú? Está se referindo às nações de Israel e Edom, não propriamente aos 2 irmãos. Em outras palavras, Deus estava dizendo aos judeus, mostrei meu amor por vocês ao amar Jacó. Esaú era irmão de Jacó, mas eu rejeitei. As nossas atitudes, nossos comportamentos,
a nossa vida, o que tem provocado no coração de Deus? Deus tem nos amado, ou as nossas atitudes estão fazendo com que haja em nós coisas erradas e corremos o risco de sermos achados rejeitados por Deus. Mas porque nós escolhemos isso. Não é esse o propósito de Deus. O propósito dele realmente é nos amar, é se relacionar conosco, é ter um convívio diário conosco, é poder ter a liberdade de estar diariamente junto a mim, junto a você. A nossa casa tem que ser um lugar onde Deus deseja estar. O nosso coração deve ser um lugar onde Deus deseja estar, porque a nossa vida agrada. A nossa vida glorifica, exalta, engrandece o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Continuemos aqui. Mas, ó homem, verso 20, quem és tu que a Deus replicas? Quanta gente tem replicado com Deus, né? Quanta gente reclama disso e daquilo. Porventura, a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que tipo de vaso somos nós? Temos sido vasos de honra ou vasos de desonra? Todos que nós fomos chamados, que entregamos a nossa vida a Cristo, que confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, que declaramos publicamente a nossa fé, que já descemos as águas do batismo, que já provamos o dom do Espírito, que temos experimentado essa graça maravilhosa. Ah, queridos, nós somos vasos para a honra e não para a desonra. Mas muitas das vezes podemos fazer exatamente aquilo que não deveríamos fazer. De repente, na sua casa, algum momento, em alguma situação, alguém precisou fazer uma limpeza em determinado lugar. Vamos dizer que alguém precisasse pegar uma água na caixa d'água. Usaria uma vasilha limpa, limparia, lavaria, usaria panos limpos, não pano de chão, mas um pano limpo, de preferência nunca usado, para que pudesse limpar toda a caixa, porque é um lugar que armazena água que vem para suprir as necessidades da família, água que vai ser usada para beber, para fazer comida, para banho, higiene pessoal, limpeza da casa. Então, tudo que vai ser usado ali tem que ser usado com muito cuidado. Mas de repente na sua casa, algum dia, alguém foi limpar, por exemplo, a caixa de gordura da sua casa, e tem homens que às vezes não se ligam muito com algumas coisas. E de repente alguém foi na sua cozinha e pegou uma vasilha sua que jamais deveria ter sido usada com essa finalidade e meteu lá na caixa de gordura. Que problema, que problema. Que situação complicada. E o pior se fosse, por exemplo, uma fossa. E aí? Usou na fossa, limpou. Depois, tem como pegar aquela vasilha, passar uma água, limpar e colocar dentro do armário junto com as outras vasilhas, né? Com as outras panelas da cozinha, para que futuramente pudesse fazer um arroz, um feijão, um doce, um ensopado, enfim. Dá para fazer isso? Não. Certamente você pegaria aquela panela, aquela vasilha, ficaria irritado, aborrecido, porque aquela vasilha não foi comprada, essa não era a finalidade dela, essa não era a serventia dela, não era para esse uso que ela foi comprada e que ela estava ali guardada e separada, não foi. Mas ela foi usada indevidamente. E a partir daquele momento você diz, essa vasilha está contaminada, ela está, não me serve mais.
e você joga fora. O que temos feito na nossa vida? Porque Paulo vai dizer que nós fomos chamados para sermos vasos de honra, onde a essência do poder deve estar dentro de nós, mas que devemos ser sempre apenas como vasos de barro. Estou colocando esta palavra desta forma, porque muitas das vezes, muitos crentes se deixam manipular. Muitos crentes que foram chamados para a honra e para a santificação, muitas das vezes se deixam levar, impulsionar por outras pessoas. E quando vão ver, eles estão mergulhados em coisas do mundo. Talvez no período chamado carnaval que nós passamos, se de repente saíssemos pela cidade, encontraríamos crentes vestidos de abadá, pulando, cantando músicas de carnaval. Quantos crentes já foram disciplinados em suas igrejas por comportamentos semelhantes a esse? Vários. Nós não podemos, amados, permitir com que as pessoas manipulem a nossa vida, nos envolvendo e nos levando a fazer práticas que desagradem a Deus. E nem tampouco podemos ter um coração inclinado para essas coisas. Diz a palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma deste pão e beba desse cálice. Porque aquele que fizer indignamente isso, o resultado não é bom. Trará esfriamento, morte espiritual sobre a sua vida. E quantos crentes, quantos servos de Deus tomam indignamente o pão e o cálice do Senhor? Porque muitos estão achando que a nossa vida, ela tem separação. Trabalho, vida secular, vida espiritual. Não, queridos. Tudo que diz respeito à minha vida, à sua vida, diz respeito ao reino de Deus. Pode ser trabalho, estudo, faculdade, cursinho, não importa. Ir ao salão, cortar o cabelo, fazer as suas unhas, ir dentro de um shopping, ir à praia, passear, tudo diz respeito ao reino de Deus. Porque toda a nossa vida diz respeito ao reino de Deus. Não podemos separar as coisas, não. Se Jesus está no centro, e Ele deve estar no centro da nossa vida, tudo mais deve ser regido pelas leis e princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E quando falamos em avivamento, como muitos têm falado nesses dias, o avivamento é voltar às Escrituras. Se não volta às Escrituras, não há avivamento. E eu não falo aqui num avivamento onde haja mover do Espírito, línguas estranhas, sinais, profecias, não, porque avivamento é muito mais do que isso. O avivamento produz transformação, mudança de vida, todo um contexto, não somente a nossa vida, mas o que está à nossa volta vai sofrer o impacto desse avivamento. E precisa acontecer isso, para que hajam mudanças. Porque muitos estão confundindo e às vezes se deixam levar no seu emocionalismo descontrolado. E rodam e pulam, enfim, e fica nisso. Mas não vemos sinais de transformação, sinais no seu caráter, na sua vida, na sua conduta moral, na sua conduta ética. Não houve avivamento. Não houve. Não tem o olheiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Talvez se eu ou você não estivermos bem
e percebemos que esse vaso que somos nós não estamos bem, meu querido, só tem uma alternativa. Desce a casa do oleiro. Se coloca sobre a roda do oleiro. E deixa Deus trabalhar na sua vida, moldar a sua vida. Moldar o seu caráter. Quebrar, esmiuçar, remover as impurezas, amassar, novamente confeccionar um novo vaso. Porque nós estamos vendo dias em que o povo tem se esquecido de Deus. Estava desempregado, orava por uma porta de emprego. Deus, minha família, Deus, meu marido, Deus, minha esposa, Deus, meus filhos, Senhor, as necessidades, Jesus. Deus abre a porta de emprego. Hoje não tem tempo para Deus. Não, pastor, eu oro, eu não vou à igreja, está tudo errado. Igreja, estar na igreja, vir aos cultos, participar nos cultos, não é uma opção de vida, não. Nós temos que estar no meio da congregação, adorando, glorificando, exaltando a Deus, dando testemunho de Deus na nossa vida ali aos irmãos. Daquilo que Deus tem operado fora das paredes do templo, daquilo que Deus tem realizado, das almas que temos ganho para Cristo, dos milagres que têm sido operados através de cada um de nós. Porque o Espírito Santo deseja fazer maravilhas e operar milagres, operar cura. Mas é necessário que cada um se coloque na posição que deve estar. Orávamos madrugada no templo, subimos ao santuário e orávamos no altar do templo. Mas em determinado momento, depois de estarmos ali orando, me assentei numa daquelas cadeiras que estão ali posicionadas sobre o altar. E ali orávamos pela igreja brasileira. Intercedíamos pela igreja. E de repente eu vivi um momento em que eu olhava para as cadeiras e como se elas todas estivessem repletas. Haviam homens e mulheres assentados naquelas cadeiras. Deus me fazia ver e de repente pessoas começavam a ser arrancadas daquelas cadeiras, do altar. Porque Deus dizia, vou limpar a minha igreja, vou limpar a minha igreja. E eu começo pelo altar. Pastores, presbíteros, evangelistas, missionários. Pessoas que estão assentadas naquelas cadeiras, altares, e que às vezes se tornaram verdadeiros tronos. Que se acham privilegiados. Que se acham, uma elite. Que enganam as pessoas, enganam o povo. Mentem, não ensinam a verdade, não proclamam o evangelho com a veracidade que ele deve ser proclamado, mutilam o evangelho e criam o evangelho segundo os seus próprios corações, segundo o seu próprio entendimento. Mas é daquele que mudar qualquer coisa que estiver escrito aqui. Nós não podemos tirar, nem podemos acrescentar nada, não precisamos. Tudo que precisamos para a nossa salvação está aqui. Não dependemos de um anjo que desça para revelar. E ainda que hajam profecias, elas precisam estar enquadradas e encontrar apoio dentro das Escrituras Sagradas. Examinai a profecia. Como diz a palavra, retenha o bem. A Bíblia nos ensina. Mas eu preciso examinar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser a minha regra de fé e prática diária. Não é uma opção. A Bíblia nunca foi e nunca será um amuleto de sorte. A Bíblia é a palavra inerrante, sem nenhum erro. Palavra de Deus. Aonde toda a verdade que eu preciso está aqui. Para que eu possa viver, para que eu possa caminhar. Então eu preciso me voltar para Deus. Porque hoje que eu tenho emprego, hoje que eu tenho uma situação, hoje que uma porta de faculdade se abriu, e veja que a faculdade é algo extremamente perigoso.
Porque muitos crentes que estavam bem foram para a faculdade e muitos se desviaram, muitos se afastaram. Porque se preocuparam com a formação, com o intelecto, mas se esqueceram das Escrituras Sagradas. Deixaram Deus de lado em suas vidas e contaminaram suas vestimentas. E muitos estão hoje afastados de Deus. Por isso eu e você temos que refletir bem o que estamos vivendo, para que não venhamos a viver de maneira que desagrade, que a nossa vida, a nossa conduta de vida nos desabone como cristãos. A nossa vida, ela tem que ser autêntica. A nossa vida, ela tem que ser uma vida transparente, de maneira que as pessoas olhem para nós e vejam realmente aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que realmente somos pessoas diferentes, transformadas. Um caráter trabalhado, tratado por Deus. Então hoje é um tempo que nós vivemos, é um tempo de restauração. É um tempo que Deus permite, em que nós venhamos a refletir, reavaliar a nossa vida e termos compromisso. Hoje vivemos um tempo em que estamos nas nossas casas e que não estamos vindo ao culto, ao templo. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas quantas das vezes a casa do Senhor estava aqui com as suas portas abertas e quantos não vinham? E talvez quantos que vinham não vinham com alegria, não vinham com prazer. Eu não sei como você se sente em não poder estar no templo adorando a Deus. Eu espero que você esteja sentindo uma falta muito grande. Eu espero que o Espírito Santo esteja incomodando você seriamente sobre isso. Porque vivemos momentos tão maravilhosos, estivemos diante de oportunidades tão tremendas e muitas das vezes, muitas pessoas entraram vazias e saíram vazias da casa de Deus. Por culpa delas mesmas. Mas o texto continua. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre judeus, mas também dentre os gentios. Glórias a Deus, porque nós estamos enquadrados aqui, a igreja está enquadrada dentre os gentios. Não tínhamos as promessas. Não tínhamos. Como Paulo declarou que, deles pertencia as promessas. Os profetas, a lei. Mas Jesus veio nos enxertar. Que coisa maravilhosa. Éramos árvore braba, ruim. Muitos de nós com alguma índole ruim, uma inclinação ruim, pensamentos ruins, sentimentos ruins, atitudes, comportamentos e obras ruins. Mas fomos chamados e entregamos a nossa vida a Cristo. E experimentamos um novo nascimento. Assim eu quero crer que você já tenha experimentado na sua vida um novo nascimento. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E eu espero que exatamente é o que esteja acontecendo na sua vida. Que você esteja andando em novidade de vida. Mas muitos ainda que já experimentaram um novo nascimento, por razões desconhecidas a mim, mas não a você,
como aquela vasilha que foi pega por alguém e foi usada lá naquela fossa, naquela caixa de gordura, indevidamente, porque não era aquele vaso, aquele vasilhame, não era para ser utilizado ali. Muitas das vezes nós deixamos com que as pessoas nos usem, somos manipulados, nos deixamos manipular. Isso é perigoso. Se deixar manipular é muito perigoso. Se deixar influenciar é muito perigoso. Se deixar levar é muito perigoso. Eu fico maravilhado quando eu vejo esse texto. A seguinte expressão: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Você tem realmente sentido, experimentado a glória de Deus na sua vida? Você tem sentido o mover do Espírito Santo na sua vida? Todos os dias à meia-noite nós estamos entrando com um grupo da igreja em oração. Há membros da nossa igreja que eu nunca vi no grupo de oração. Tudo bem que você talvez não fique ali colocando algumas palavras, algumas frases de oração, mas pelo menos identifique: estou orando junto com os irmãos. Porque eu digo uma coisa, os amados, nós temos tido experiências muito boas, maravilhosas, nesses momentos de oração. Pessoas estão sendo despertadas, pessoas estão sendo envolvidas pelo Espírito de Deus. E Deus tem produzido restauração, transformação, mudança de vida. Tem trazido renovação espiritual. Tem sido ótimo, tem sido maravilhoso. Esses momentos que temos passado com os irmãos em oração. Você foi chamado para ser vaso de honra na casa de Deus, na presença de Deus, aonde quer que você vá. Se houver algum problema, você já sabe, desce a casa do oleiro e deixa o oleiro consertar a sua vida. Dê-lhe a liberdade de ele trabalhar na sua vida inteiramente. Verso 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Que coisa maravilhosa. Nós somos igreja de Cristo, nós somos amada de Deus. Que coisa maravilhosa. Louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso, e aprenda a valorizar aquilo que a palavra diz ao teu respeito, aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Nós temos que dar ouvidos a essa palavra. Se dessemos ouvido a ela e deixássemos de ouvir conselhos errados, ouvir pessoas erradas, muitos evitariam sérios problemas para suas vidas. Mas há pessoas que dão ouvido a quem não deve dar ouvido. Eu posso ouvir conselhos, algumas orientações, porque a Bíblia mesmo diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas não diz que todo conselho é sábio. Então eu preciso ouvir, aprender a orar, dobrar meus joelhos, buscar de Deus a orientação para saber qual o conselho, qual a palavra, o que eu devo reter e o que eu não devo reter. Como ainda agora disse, examine a profecia e retém o bem. O que é mal, eu me desfaço, eu rejeito. Eu não deixo vir na minha mente, porque não vir na minha mente, não desce ao meu coração. Mas se eu der lugar na minha mente e descer ao meu coração, eu vou pecar, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou desapontar a Deus, eu vou desagradar a Deus, eu vou entristecer a Deus. E ele continua: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa gloriosa. É sabermos que nós fazemos parte do povo de Deus, da família de Deus. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então veja, ainda que haja uma grande multidão, ainda que hajam milhares e milhares e milhares, ainda, nem todos
Nem todos, como diz Isaías, mas somente o remanescente será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, complementando-a e abreviando-a. Que coisa maravilhosa. Lembro do texto que, por amor dos meus escolhidos, os tempos serão abreviados. E olha que estamos vivendo dias já de dores. Estamos vivendo. Há choro, há lamento. Milhares de pessoas já estão mortas por causa do coronavírus. Vivemos em dias anteriores que as enchentes foram comuns em nosso país, em vários estados, em várias cidades. Lugares em que nunca encheu pela primeira vez. Lugares em que as pessoas nunca tinham visto tantas águas, as águas invadiram. Casas caíram, sobrados caíram. Uma quantidade inúmera de veículos se perdeu. Tiveram perda total, porque ficaram totalmente submersos dentro da água suja, lama. Pessoas perderam casas, pessoas perderam todos os seus utensílios. Algumas só conseguiram salvar a roupa do corpo. Perderam tudo. E não adianta nós orarmos. Deus tem misericórdia, não faça. Lugares em que nunca a terra havia tremido nesse país, já sentiram um tremor de terra. E nós não sabemos ainda o que ainda há de por vir ainda à frente. Porque em algum momento essa peste vai parar. Em algum momento cessará. Mas ainda outros juízos poderão vir. Terremotos. Você já ouviu de terremoto no Brasil? Eu nunca ouvi. Ao ponto de provocar danos, desmoronamento, abrir a terra? Não. Furacões, tornados, ciclones, maremoto, tsunami, nada disso é comum no Brasil. Mas nós não sabemos. E não podemos afirmar nem garantir que essas coisas não há de vir sobre o nosso país um dia. Deus quer despertar a igreja. Deus quer despertar o seu povo. E o quanto mais rápido despertar, o quanto mais rápido se levantar e se posicionar diante de Deus, os efeitos, os juízos, poderão ser, alguns deles, nem vir a acontecer. Mas precisa haver despertamento da igreja para com seu Deus. Glórias sejam dadas a Ele. E como antes disse, Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Nesse mesmo livro, a Carta aos Romanos, no capítulo de número 5, o qual nós já estudamos, já passamos por ele, e é bom que você retorne até lá e faça uma nova leitura, em que tem como título a justificação pela fé. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu querido, que grande importância tem essa expressão, no qual estamos firmes. É preciso estar firme, bem alicerçado, bem fundamentado, para que possamos ser bem edificados. Toda construção, toda edificação depende primeiro da sua fundação. E se vós sois edifício,
de Deus, onde está o alicerce espiritual da sua vida? Como você está? Mas diz o texto, mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Meu querido, Jesus é a pedra principal. É a pedra da esquina. Se você tira ela, você não tem como fazer a construção. Essa pedra era essencialmente importante, porque essa pedra de esquina, na posição que ela era colocada, ela era que ia determinar todo o restante da construção. Ela tinha que ser perfeita, com as medidas exatas. Como está a sua vida? O que você está vivendo? Qual tem sido a sua realidade espiritual? Qual tem sido a sua realidade familiar? Qual tem sido a sua realidade conjugal? Qual tem sido a sua realidade profissional? Como tem sido a sua vida? Precisamos estar bem alicerçados, bem fundamentados e firmados em Cristo, que é a nossa rocha. Amém? Vós sois casa espiritual. Pedro nos declara isso. Que temos que estar bem edificados, bem alicerçados. E que os nossos sacrifícios, a nossa adoração, o nosso serviço, as nossas obras, tudo que fazemos para Deus, precisam ser agradáveis a Ele. Ele precisa se agradar de nós. Temos achado graça aos olhos de Deus? Ou os olhos de Deus têm se entristecido conosco? Deus tem nos chamado para um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, mas um relacionamento intenso. Quem quer ter um relacionamento à distância? Só à distância? Ninguém. Às vezes nos relacionamos à distância, como agora estamos tendo um contato à distância, não é verdade? Mas por situações que fogem ao nosso controle. Não é o que queremos, não é o que gostaríamos, mas é o que estamos vivendo. Mas há situações que nós podemos controlar. Há situações em que nós podemos administrar de maneira que a nossa vida agrade a Deus e Deus se agrade de nós. Que nesta manhã Deus te abençoe tremendamente. Estaremos mais tarde realizando um culto do altar da nossa igreja. Estaremos fazendo ali, não é? Nos preparando com pouquíssimos irmãos que já foram feitos contatos, Ministério de Louvor, os nossos oficiais estarão vindo, estaremos sobre o altar e ali estaremos adorando, glorificando, enaltecendo a Deus. Eu espero que você consiga se organizar em casa, deixar tudo em ordem, para que você possa às 7 horas estar se conectando conosco, esteja orando, esteja buscando a Deus e que possamos ter um momento maravilhoso de louvor, de adoração a Deus. Amém? A pastora está se aproximando aqui, ela está vindo com violão, sempre com violão, na verdade. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Vamos adorar ao Senhor agora, amém? Espero por ti. Espero por ti. Aleluia, glória a Deus. Espero por ti. Ei, cantará marcha, cantará mais. Sei que estás aqui. Ei, cantará mais. Espero por ti. Oh, aleluia, glória a Deus.
espero por ti. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espero por ti. Oh, Deus maravilhoso é o teu nome. Ora, Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah. Aleluia, glória a Deus, exaltamos ao Senhor, bendizemos a Ele, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, Deus está esperando por cada um de nós, espero por ti. oh aleluia, Espero por ti. Sei que estás oh aleluia, glória a Deus, glória, glória a Deus, espero por oh aleluia, grande é o Senhor, maravilhoso é o nosso Deus, espero por ti. aleluia, santo, santo é o Senhor, espero por ti, Oh, eu espero sim. Sei que estás aqui. Nós podemos declarar nesta manhã: eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah, eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah, aleluia, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, do teu agir, do teu fluir, de ti em mim, mais e mais, do teu agir, do teu fluir, de ti em mim, mais e mais, da plenitude do teu Espírito, derrama Shekinah, derrama Shekinah, da plenitude, glória a Deus, do teu Espírito, oh aleluia, glória a Deus, derrama Shekinah, aleluia, exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, ó Deus, glória te damos nesta manhã, Senhor, aleluia, bendizemos o teu nome, por estarmos diante de ti, ó Deus, nesse momento que prestamos culto e adoração a ti, te louvamos, ó Deus, te louvamos e te bendizemos, por esta maior e rica oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, porque cada vez que estamos na tua presença é um momento diferente, é um momento especial, não há como se comparar, não há como dizer, ah Deus, que um momento é melhor do que o outro,
porque cada momento é um momento especial, cada momento é um momento diferenciado, cada momento é um momento que não vai se repetir. Nós queremos nos colocar em tuas mãos, entregar a tua igreja, entregar o teu povo, para que haja despertamento, para que haja um mover dos céus sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs, sobre os altares da tua igreja, sobre os ministérios, ó Deus, constituídos pelo Senhor em cada igreja, cada liderança, cada pastor, cada pastora, cada oficial de igreja. Nós clamamos a Ti, meu Deus, faz o mover na tua igreja, restaura a igreja no Brasil, restaura os altares, restaura os púlpitos da tua casa, restaura os ministérios louvores na tua casa, restaura, Senhor, glorifica o teu nome, age poderosamente na vida de toda a tua igreja, de cada um dos nossos irmãos e das nossas irmãs, porque nós precisamos, porque nós necessitamos estar na tua presença, estarmos diante de ti todos os dias, dia após dia, vivendo cada dia como se fosse o nosso último dia na face da terra, porque o Senhor está voltando. Os sinais são tremendos da tua vinda. Já vivemos, Senhor, o princípio de dores. Estamos passando por momentos difíceis, Senhor, mas nós queremos te louvar, porque nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Nada foge ao teu controle, nada foge, Senhor. O que está acontecendo sobre as nações, Senhor, é o teu agir, é o teu trabalhar sobre as nações, para que haja despertamento, para que haja salvação, para que haja libertação, para que os poderes das trevas eles sejam destruídos, para que aquilo que o inimigo tem agido sobre as nações possam ser desfeitos, e o Senhor traga um novo tempo sobre a terra, um novo tempo sobre o Brasil, um novo tempo sobre a tua igreja, sobre o teu povo, aqueles a quem o Senhor tem escolhido, aqueles a quem o Senhor tem chamado para louvor e glória do teu nome. Então cada um seja um vaso em tuas mãos, cada vaso se colocando nas mãos do oleiro, se deixando moldar, se deixando santificar, se deixando aperfeiçoar, se deixando lhe cantará mais envolver pelo mover do teu Espírito. Oh Pai querido, Pai amado, traz um novo tempo sobre a igreja brasileira, sobre esta nação. Repreende todo analfabetismo bíblico, repreende todo espírito de apatia, repreende todo espírito de sonolência, repreende todo espírito de incredulidade, repreende, Senhor, repreende, Pai, toda a murmuração, repreende, Senhor, tudo aquilo que não venha de Ti, Pai, que possamos nos colocar inteiramente em Tuas mãos, que a Tua igreja se dobre, que a Tua igreja se humilhe, que a Sua igreja se proste perante Ti, oh, aleluia, e haja conserto, que haja conserto, que haja conserto no meio do teu povo, que haja conserto, que haja conserto, e haja conserto em cada vida, e haja conserto nas famílias, nos lares, nesta manhã. Que o marido e a mulher, Senhor, tomem suas mãos um do outro, se ajoelhem diante de Ti, se dobrem diante de Ti, se rendam diante de Ti. Conserta, Senhor, apara as arestas, Senhor, retira aquilo que é impuro, retira aquilo que contamina, retira aquilo que atrapalha, retira aquilo, Senhor, que torna muitas das vezes alguém impuro diante de Ti. Retira toda imundícia, todo pecado. Ei, cantará mais. Age poderosamente nesta manhã, Pai. Age, Senhor, pelo teu sobre os filhos, ó Pai. Sobre os filhos, que os pais abracem seus filhos nesta manhã. Que seja uma manhã de restauração, seja uma manhã de conserto, seja uma manhã de renovação, seja uma manhã que o Senhor transforme a realidade do teu povo, que o Senhor transforme a realidade das famílias e traga um novo tempo sobre essas famílias, sobre esses homens e mulheres, para que haja despertamento, para que haja comprometimento, para que entendam que o dia do Senhor, Alecanta Aramás, está para chegar, que o Senhor está perto de vir,
E precisamos ser achados na tua presença. Precisamos ser achados diante de ti com a nossa vida agradável. Uma vida que te satisfaça. Uma vida que te alegre. Uma vida que te glorifique. Uma vida que te enalteça. Uma vida que realmente sejamos achados andando em santidade perante o Senhor. Por isso, nesta manhã, trabalha, Deus. Trabalha de uma forma diferente. Trabalha de uma forma diferente. Porque o Senhor está agindo na tua igreja. E ai daquele que não se colocar. Ai daquele que não se dobrar. Ai daquele que não se quebrantar. Aí eu decantará mais. Ai daquele. Porque muitos ai virão. Muitos ai virão sobre a vida daqueles que não se colocarem diante de ti. Muitos estão chorando a perda de um pai, a perda de uma mãe. Filhos estão órfãos porque os seus pais morreram. Pais choram a perda de um filho. Quantos estão nesse momento chorando pela perda? Que nós possamos nos colocar diante de ti, para que não venhamos a perder nada, para que nada nos venha a ser tirado, para que possamos nos manter vivos perante ti. Famílias espirituais, famílias cristãs, famílias de Deus, saudáveis, segundo a tua palavra, e possamos nos voltar inteiramente para ti. Porque este é o tempo que o Senhor escolheu para fazer algo novo, algo extraordinário na nossa nação. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, teu reino é para e nunca terá fim. Os reis da terra tremem a menção do seu nome, pois ele é o grande eu sou. Louvor e glória ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Ele veio a nós por amor. Aleluia. Glória a Deus. A Ele Somente a Ele amamos, Oh, aleluia. amamos. Ele é o Deus que sempre existiu. Oh, aleluia. Ele é eterno. Teu reino Glória a Deus. Oh, aleluia. Na terra, céu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Os reis da terra Aleluia. tremem mais a menção do seu nome, Pois Ele é o grande eu sou. louvor e glória Oh, aleluia. ao Senhor. Oh, Deus. A ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio a nós por amor. Oh, aleluia. A Ele Somente a Ele. amamos, amamos.
Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo do Espírito Santo, a sua presença e as suas manifestações sejam com cada um dos amados irmãos. E todos digam amém. Deus vos abençoe. Até o culto da noite. Até a noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus.